Olha, nós aqui outra vez. Vamos terminar aquele conteúdo de geografia, né? Onde nós falávamos sobre os mapas. Agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Colégio Estadual José Inácio de Farias, fazendo história. Como nós já sabemos, o nosso assunto é alfabetização cartográfica. Nesta aula nós vamos aprender sobre os mapas e como usá-los para compreender o espaço onde vivemos. Nós vamos aprender a usar o mapa, ler o mapa, entender qual é a informação que o mapa está dando. Então vamos fazer isso aí, ok? Vamos dar início. Mapa político. O que é um mapa político? São mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais. Eles marcam as fronteiras que limitam um país do outro. Eles também delimitam as divisões entre os municípios, entre os estados. Então, quando você vê um mapa desse tipo, que vem o nome do estado, a capital do estado, né, tudo delimitado só com essa informação, a gente chama de mapa político. Vejam bem como é o mapa político. Ó. Eu tenho esse aqui, a divisão política administrativa do Brasil, e eu tenho o mapa político da América do Sul. Veja que ele está só com os mapas, né, enquanto que o outro está mais completo. Tem o nome dos países, de estados, algumas cidades, rodovias, tem várias informações nesse outro mapa aqui, que vocês estão vendo eu passar o apontador do mouse, certo? Nesse primeiro mapa, nós temos apenas os estados. Observe, temos um título, como a gente já falou na aula anterior, e temos uma escala. Neste daqui, como ele é mais completo, a gente tem o título, ó, América do Sul. Então eu já sei que esse mapa traz informações de toda a América do Sul. Eu tenho a Rosa dos Ventos, que está aqui embaixo, e eu tenho a legenda. Deixa eu pegar aqui uma lupa para a gente ver melhor essa legenda. Ó, essa legenda aqui, ela vai mostrar as divisões territoriais, as divisões entre países. Você vê aqui esse pingozinho azul aqui embaixo, mostrar a água, né? Então tem várias informações nessa legenda que você pode ler aqui e depois você volta aqui para o mapa para procurar essa informação no mapa e entender o que é que o mapa está nos dizendo, certo? Então isso é um mapa político. Como a gente pode usar um mapa político? A gente pode usar ele para conhecer as comunidades, conhecer as localidades, conhecer as regiões, como nesse primeiro caso aqui, ó, esses mapas nessa cor esverdeada, esse mapa representa a região norte. Esse aqui embaixo, que tem mais uma cor mais diferente, a região sul. Então veja que eu tenho 5 cores diferentes, são 5 regiões do Brasil. Então essa é a divisão regional do Brasil, e dentro de cada região nós temos os estados. Já nesse outro aqui, nós temos mais informações sobre todos os países, certo? Temos também informação sobre os estados, temos informações de outros países, nós temos aqui a presença do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, né? Nós temos informação que nesse segmento aqui, ó, onde o mouse está apontando, prossegue a América Central. Então são várias informações que nós podemos tirar de um mapa. Vamos ver mais na frente como a gente pode utilizar esses mapas. Olha só, primeiro vamos fazer um aprendizado histórico usando mapas. Nesse mapa aqui eu tenho República dos Estados Unidos do Brasil. Né? Para você ter uma ideia, o Brasil já chamou-se, já teve esse nome, República dos Estados Unidos do Brasil. Então observe que esses mapas aqui são de épocas diferentes. Deixa eu pegar aqui a canetinha, que é para a gente poder facilitar aqui a marcação para vocês verem. Ó, esse mapa aqui, ó, é de 1940. Veja como era a divisão territorial do Brasil no ano de 1940. Nós não tínhamos a maioria dos estados que nós temos hoje. Nós não tínhamos essa maioria de estados que nós temos hoje. O estado de Goiás não havia sido dividido, Mato Grosso também não, Pará era um estado muito grande, ainda não tínhamos aqui os estados que temos hoje. Já aqui, quando eu saio de 1940 e venho para cá, 1945, ó,
eu já tenho aqui a presença do território do Amapá, onde antes era Pará, a presença do território do Rio Branco, onde antes era Amazonas, e aparece aqui num pedaço do Mato Grosso, aqui embaixo, ó, onde eu estou circulando, o território do Guaporé, certo? Antes era Mato Grosso. Observe que aqui não havia, mas aqui já tem a presença do território de Ponta Porã, território do Iguaçu. Veja como o Brasil era dividido no ano de 1945, ok? Prosseguiu-se, quando chegamos aqui, ó, nesse ano aqui, 1950, nós já temos essa divisão, certo? Em 1960, o território de Guaporé, aqui em cima, passa a chamar-se território de Rondônia. E como Brasília passa a ser a capital do Brasil, né, o Distrito Federal é construído aqui e aqui será a sede do governo, que até então era no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro vocês têm o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, certo? O Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, continuou sendo o estado da Guanabara. Então observe que a gente pode utilizar mapas para fazer desses mapas um aprendizado histórico, conhecer como evoluiu e como foi dividido o território brasileiro, como é que está organizado os atuais estados brasileiros. Nesse caso aqui, nós temos já em 1990 a divisão territorial de 1990. Todos os estados como nós temos hoje, né? Vocês veem aqui Roraima, né? Amapá, que foram estados criados já nesse período. Ó. Aqui agora nós temos o estado de Rondônia. Aqueles territórios que a gente tinha aqui, ó, do Iguaçu, de Ponta Porã, deixaram de existir. O estado do Mato Grosso foi dividido em dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás foi dividido em Goiás e Tocantins, ok? Então veja que há uma nova formação desse desenho do mapa brasileiro. E nós temos aqui, novamente, dividido em cores as regiões do Brasil. Veja que a legenda desse mapa aqui indica as regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ok? Então, em 1988, a Constituição Federal criou os estados, Roraima e Amapá, elevou da categoria de estado para a categoria de categoria de território para a categoria de estado e extinguiu aqui esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui agora que eu estou cercando aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, era o território de Fernando de Noronha. Ele foi extinto como território e foi anexado ao estado de Pernambuco. Então isso aqui é a análise que a gente pode fazer, uma das análises que a gente pode fazer dos mapas políticos brasileiros. Um mapa físico, ele mostra a superfície da Terra, as formas do relevo, a hipossometria, que são as altitudes da Terra dividida por cores, a hidrografia, o clima, várias coisas podem ser mostradas aqui no mapa físico. Observe esse aqui, ó. Nós temos aqui o Brasil físico. Ó, as cores mais escuras aqui são mais altas, são lugares mais elevados, né? Então aqui nós temos a legenda aqui embaixo nos dando esse aviso, mostrando o que é. Eu vou pegar aqui a lupa para vocês verem melhor essa legenda. Ó, aqui ele está mostrando a altitude em metros. Olha. Essa região aqui de cima, que é mais escura, ela tem uma altitude bem maior do que as demais. Observe que ó, nessa região daqui, ó, da planície costeira, né, ela tem uma altitude superior a 1.200 metros. Esses pontinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo o pontinho aqui? Esse pontinho aqui, ele indica que são picos, são grandes elevações. Aqui eu tenho Marumbi com 1.651 metros de altitude, aqui Igreja com 1.808 metros, o Pico da Bandeira com 2.890 metros, ó, Chapada dos Veadeiros com 1.691 metros, né? Aqui na Amazônia a gente vai ter o Pico da Neblina com 2.994 metros, que é considerado o pico mais alto do Brasil. É este aqui, ó, o Pico da Neblina, que fica bem aqui no território da
do nosso estado do Amazonas, certo? Então, para isso serve a legenda. Tem outras informações aqui, deixa eu voltar para a lupa. Tem outras informações. Quando a linha é pontilhada, significa que o rio é intermitente. O que é um rio intermitente? É aquele rio que enche durante o período das chuvas e quando as chuvas passam, esses rios diminuem o volume de água e muitos chegam até a secar. Quando nós temos esse azulzinho aqui, nós já vamos ter as represas d'água, são volumes maiores de água. E esse tracejado, como aqui vocês estão vendo na região do Pantanal, tem uns traçozinhos no mapa. Significa que essa região é alagável, ou seja, em determinado período do ano, essa região se alaga, se enche de água, e em outros períodos ela vaza essa água e fica mais terra firme. Observe que as informações que trazem para a gente o mapa físico do Brasil. Também temos outros mapas temáticos, né? Nesse caso aqui eu quero observar com vocês 4 mapas. O político, que nós já falamos, que é esse aqui, ó, né? O físico, que nós também já falamos, está aqui. Mas olha outro mapa temático aqui, olha. É o mapa que indica o clima, né? O clima na região. Ó, observa aqui, eu vou crescer ele, ó. Nós temos aqui a legenda e a divisão de cores dessa legenda vai indicar onde predomina cada clima que está escrito aqui. Nós temos úmido, com 1 a 3 meses de seca, nós temos semiárido, de 4 a 5 meses secos, né, que fica nessa região do Nordeste. Observa a corzinha daqui, ó, fica aqui nessa região, é conhecida como polígono da seca, né, semiárido, com 5 a 11 meses secos, que é essa região mais dentro do Nordeste aqui, ó, essa pequena regiãozinha aqui dentro, nessa coloração daqui. Então observem vocês a comparação desses mapas. Nesse outro mapa aqui, no quarto mapa, nós temos o chamado mapa agrário. Quais são as informações que eu posso trazer de um mapa agrário, né? Eu tenho aqui como é feita a distribuição do cultivo de produtos agrícolas no nosso país, né? Ele vai mostrar aqui como é dividido toda a questão da divisão das terras. Aí você vem, olha aqui a legenda, o que é que está dizendo na legenda, e vê no mapa a informação que está sendo dada daquela região. Então aqui eu tenho exemplos de mapas temáticos: político, físico, mapa de climas, o mapa agrário. Tem outros mapas que nós iremos ver, como é o caso aqui do estado de Sergipe. Nós temos a distribuição populacional no estado de Sergipe. Então, deixe-me pegar novamente a lupinha só para mostrar a legenda a vocês. Ó, capital do estado, né, a altitude é de 800 metros. Esse mapa, aliás, ele mostra o relevo. Quando tem essa bolinha amarela, quando tem essa bolinha sem nada, a população é acima de 100 mil habitantes. E vocês vão vendo aqui, né, 25 mil a 100 mil habitantes, é uma bolinha maior, vazia. Vocês vão vendo esses pontos aqui, a cidade de Itabaiana, né? A cidade de Lagarto, elas estão aqui nessa de 25 a 100 mil habitantes. Os pontinhos negros pequenos são cidades vizinhas do estado e as bolinhas menores são de 15 a 25 mil habitantes. Eu vou descer o mapa e vocês vão ver o nosso município. Observe que a bolinha do município de Monte Alegre é menor que a bolinha do município de Nossa Senhora da Glória, de Poço Redondo, que tem população maior do que a nossa. Então, esse mapa dá informação populacional através do uso dessas bolinhas e através das cores ele dá a altitude da região do estado. Quanto aqui esse amarelo é a região mais alta, né? Então nós vamos ver essa região daqui, ó. Pega o município de Nossa Senhora da Glória, município de Carira, um pedaço do município de Monte Alegre, Poço Redondo, Canidé. Essa região aqui é a região mais alta do estado, mais elevada, tem uma altitude maior, ok? É por isso que faz muito frio durante o inverno nessas regiões. Nós temos as rodovias. Aí, olha, cada tipo de traço indica uma rodovia diferente, né? Esse traço mais grosso e liso são rodovias sem pavimentação. Nós temos indicações de ferrovias, né? Nós temos os rios permanentes, que são essas linhas azuis, e as linhas pontilhadas azuis são os rios temporários, né? A gente volta aqui, ó, nós temos rios temporários na maior parte do nosso estado,
né? Nós temos o limite interestadual, que é marcado por essa linha grossa, bem aqui, olha, você vê Simão Dias para Ipiranga. Entre eles tem uma linha pontilhada, essa linha delimita o estado de Sergipe. Essa cor azulada, ela vai indicar a profundidade do estado. Você vai ver isso nos oceanos. Quanto mais perto da praia, mais raso, o azul é mais claro. À medida que vai se aproximando da parte mais distante da praia, né, vai ficando mais profundo. Então veja aí, aqui eu tenho também a nossa escala, certo? E isso é o mapa de Sergipe mostrando a população, as rodovias, a altitude e a profundidade do oceano, das águas. Então observa aqui nós temos o Rio São Francisco, descendo nesse trecho aqui é o Rio São Francisco, que divide o nosso estado do estado de Alagoas, certo? Vem para cá, para essa região do Desaguar. Outro mapa aqui, populacional, aqui é a população do mundo. Quanto mais escuro, maior a população. Então os dois países mais populosos do mundo são esse aqui, a China e a Índia. Observe que ele está aqui na legenda preto, ó. Tá vendo? Essa cor bem azul, bem escuro ou preto, que é acima de 1.000 habitantes por metro quadrado. Então aqui eu tenho, né, o mapa dessa população. Aqui eu tenho um mapa populacional brasileiro, essa corzinha, né, aqui Bahia, Minas, São Paulo, é acima de 10 milhões de habitantes, essas regiões. Veja que o nosso estado de Sergipe está numa área que fica entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes, né? Já os estados do Acre, Roraima, Amapá, são os menos populosos, fica nessa cozinha mais clara de até 1 milhão de habitantes. Temos novamente a presença do título do mapa, não esqueça de verificar isso. Temos a presença da Rosa dos Ventos, temos a presença da escala e temos a presença da legenda, que é que ajuda a gente a entender o mapa. Vamos ver outro mapa aqui de Sergipe novamente. Olha, o título do mapa diz o que é que nós vamos ler. O que é que esse mapa aqui fala? Domicílios em situação de extrema pobreza, isso no ano de 2011. Então aqui está mostrando pelas cores o percentual de domicílio, onde é que está localizado os domicílios em que as pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Então veja que essa cor daqui, essa cor escura aqui, ela diz que 23 a 36% dos domicílios nessa região são de pessoas que vivem em extrema pobreza. Então essa é a distribuição da riqueza no estado de Sergipe. Uma forma da gente também ver o funcionamento do mapa. Também esse mapa tem escala, Rosa dos Ventos, legenda, título, e ele ainda tem aqui, para ajudar o entendimento, né, ele tem aqui umas explicações de onde eles conseguiram extrair a fonte de onde eles tiraram essas informações. O Brasil e o mundo e os novos mecanismos de localização. Quais são esses mecanismos que nós temos hoje? Google Maps e o Google Earth, se é assim que se pronuncia, né? Então observe bem, vamos analisar aqui, vamos ver o Google Maps, né? Tá vendo ele aqui na tela? Você tem aqui o mapa, né? O mapa mundi. Todos os países do mundo estão aqui, ó. Né? Aqui nós temos a América, que começa aqui no Canadá e termina aqui na Argentina. Nós temos aqui a África, nessa região aqui, ó. Né? Nós temos, deixa eu pegar aqui... Nós temos aqui a Europa, nessa região aqui que eu estou apontando. E aqui nós temos a Ásia, né? Aqui, ó, nós temos a Austrália, aqui embaixo a região Antártica e aqui em cima a região Ártica, que fica aqui a região da Groenlândia, né, que é a região de mais gelo. Bom, meus colegas, meus caros alunos, esse aqui é um recurso tecnológico para a gente localizar situações no mundo, né? Eu tenho aqui como localizar o Brasil no mundo agora. Eu tenho um mapa mundi e vou procurar o Brasil nele.
Então eu já sei que o Brasil fica nas Américas. Quando a gente aproxima o mapa do Brasil, a gente começa a verificar os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros podem ser vistos aqui pelo Google Maps. Se eu continuar aproximando essa imagem, nós vamos verificar o estado de Sergipe. As cidades aqui como Lagarto, Estância, Propriá, Aracaju, são cidades do estado de Sergipe. Vamos usar o recurso de aproximação que esse mapa nos dá o direito e a gente chega no nosso município, na cidade de Monte Alegre. Olha ela aqui, ó. Essas são a cidade de Monte Alegre, e suas ruas. Se eu quiser aproximar mais, a gente vai conhecer a nossa escola. Ó, aqui fica o Colégio Estadual José Inácio de Farias. Olha ele aqui, com a foto bem bonita com as pessoas na frente. Esse aqui, nessa praça aqui, fica o Colégio Estadual. Então esse é um recurso tecnológico que nos ajuda a usar o mapa com mais facilidade, certo? Existe outro recurso, que é o Google Earth, que é aqui, ó. E nesse tipo de recurso é bom a gente observar que vocês têm a compreensão de dia e noite. Ó, esse lado mais claro está sendo iluminado pelo sol. O lado mais escuro não está. Então aqui eu tenho dia e aqui eu tenho a noite. A Terra ela gira. E à medida que ela vai girando, o dia vai aparecendo para determinados países. Ó, Então nós temos aqui como verificar exatamente a chegada do dia e da noite nos países. Também usando esse recurso do Google, a gente pode verificar. Ó, aqui eu tenho o continente africano, ó, bem aqui. E aqui no continente africano eu encontrei o meu Brasil. Posso crescer do mesmo jeito que eu fiz com o Google Maps. Ó, e aqui a gente começa a ver dentro do planeta Terra onde está localizado o Brasil, dentro da América do Sul. E aí nós vamos prosseguir, podemos ampliar esse recurso e quando a gente amplia, a gente já consegue encontrar o nosso estado aqui, Sergipe está bem aqui. Aproximando, a gente vê a capital, Aracaju, já surgindo. Os recursos de usar o satélite, você pode inclusive enxergar alguns elementos da arquitetura de Aracaju. Nós temos aqui vários bairros, Porto Dantas, Lamarão, Soledade, aqui é o município da Barra dos Coqueiros. Essa linha sobre o rio é aquela ponte sobre a Barra. Aqui é o centro de Aracaju, aqui o bairro São José. Quando você vem para aqui, você tem o bairro Inácio Barbosa, a Farolândia. Aqui você tem o aeroporto de Aracaju, dá uma vista aérea do aeroporto de Aracaju. Você tem aqui as praias de Atalaia, fica bem nessa região aqui. Ó. Aqui são as praias da nossa capital. Aqui é uma pista de patinação, ó, a Cinelândia. E aqui você desce para as praias mais distantes da capital, mas graças ao recurso da vista por satélite que a gente tem para verificar essas coisas. Da mesma forma, a gente vai buscar o nosso município aqui no interior do estado de Sergipe. E aqui está o nosso município, ó, Monte Alegre de Sergipe. Ó, aqui são as nossas ruas e avenidas. Usando esse recurso do satélite, agora você pode visualizar o colégio bem aqui. Ó, onde está a nossa escola. Bonita como sempre, tá vendo? Localizada aí. Aqui vocês veem as barraquinhas da feira. Essa foto foi tirada num dia de feira. Então, meus queridos, esses são os recursos para a gente utilizar como forma de localização no mundo em que vivemos. Vivemos num planeta amplo, de longas distâncias, mas que as tecnologias nos aproximam, certo? Então Deus nos abençoe e que a gente possa aprender muito mais com as tecnologias que nós temos.